Itapuã em Debate, a democratização da informação. Estamos recebendo no programa de hoje, no cenário principal do nosso programa, Frei Nelson Rabelo, franciscano, comunicador, uma das personalidades bastante importantes no ramo da comunicação, não somente da região sudoeste do Paraná, mas de todo o estado como um todo, né? Frei Nelson Rabelo, o senhor esteve em Pato Branco ainda na década de 60. Qual foi o seu primeiro contato com Pato Branco? Como que Frei Nelson chegou a Pato Branco e o porquê do município de Pato Branco? Bom, quando eu estava estudando ainda teologia, né, em Petrópolis, eu pedi dos meus superiores que eles me permitissem estar fora da província fazendo um trabalho concreto aí no nosso mundo. E uma das primeiras sugestões que eu recebi de trabalho foi exatamente do nosso querido Frei Eugênio Zimerix. Então, Frei Eugênio já trabalhava aqui na paróquia, e também na rádio e, sobretudo, nas aulas radiofônicas, fundadas pelo querido Frei Gonçalo Hort, em 1960. Então, o Frei, em 1955, portanto, o Frei Eugênio trabalhava e ele sentia que precisava de um apoio, alguém que o apoiasse mais na programação. Então, ele, sabendo que eu tinha saído, parado por uma temporada os meus estudos de teologia, ele me convidou para que viesse aqui integrar esta equipe. Como estudante? Eu era estudante, então. Teologia. Então, eu vim para cá e fiquei aqui ajudando, inicialmente, porque você tem que imaginar que a rádio, no começo, quando eu cheguei aqui, era uma rádio, assim, realmente rádio de interior, onde não tinha uma programação por escrito, não tinha uma discoteca organizada. Então eu sei que eu vim e coloquei toda a discoteca por ordem alfabética, né? Coloquei também, fiz todo o trabalho de redação de programas, fizemos criação de novos programas na rádio. Então esse meu contato com uma Pato Branco, que naquele tempo era extremamente pequena, era minúscula. 65. Isso em 65, quando eu vim para cá. Eu me lembro que a cidade terminava ali na Tapajós, onde está aproximadamente o Senac. Havia um grande banhadão ali, encerrava a cidade por ali. Outro ponto que a cidade também tinha o seu, digamos, o seu fim, era logo acima do Colégio Nossa Senhora das Graças, o Colégio Vicentino. E acabava aqui embaixo, onde atualmente é a rodoviária, um pouquinho mais para baixo, havia o rio e depois aquela parte de cima da Pedro Ramírez de Melo, morava tinha um morador só, que era o professor Citilo, falecido. E lá para o lado do Hotel Paraná, ali onde tem Andreata e Serve, aproximadamente naquela área, praticamente encerrava a cidade ali para baixo. Então a cidade era minúscula e eu tenho a sensação, se naquele tempo ela tivesse uns 20 mil habitantes, se tivesse isto, nem acredito que seja, mas eu tinha a impressão que eu conhecia todo mundo. Era uma sensação que eu tinha, né? E era interessante porque, quando eu cheguei naquela época, digamos assim, a cidade de Pato Branco era ainda muito pouco conhecida, embora se falasse dela, sobretudo por alguns eventos que fazem parte da nossa história, como a revolta dos colonos, né? E também se falava assim, de alguns de políticos que a cidade exibia, né, dentro do Paraná. Naquele tempo se falavam de personalidades, né, onde tinha o próprio, digamos, o Ivo Tomazoni, tinha deputados. Era uma cidade assim politicamente muito ativa. Então isso eu me lembro daquela época. Então foi uma época muito boa. O senhor não tinha feito a faculdade de jornalismo ainda, né? Não, nessa época eu não tinha feito a faculdade de jornalismo. A minha experiência é que no meu período de formação, eu me dediquei sempre aos meios de comunicação, né? Eu dedicava-me a fazer programas nas rádios que havia ali perto dos nossos seminários, né? Dos nossos institutos de formação, como por exemplo em Curitiba, né? Eu tinha muito trabalho com os escoteiros, então eu percorria todas as rádios da cidade de Curitiba. Eu me lembro, naquele tempo, era a Rádio Cruzeiro do Sul, que nem sei se existe hoje, Rádio Ouro Verde, né? Então nós íamos nas emissoras, gravávamos programas e aqueles programas eram apresentados. Então eu tinha um contato
com praticamente os diretores das emissoras, né? E era tão interessante a minha experiência em Curitiba, que eu tive lá em 62, 63, 64, aquela época, em que eu levava... era possível chegar numa estação de televisão, chegava lá e dizia, inclusive eu cheguei na que é Globo hoje em dia. Eu cheguei para o Dr. Najib, né, que era o diretor, e disse, olha, eu precisava de uns 15 minutos, às 8 horas da noite, para uma entrevista aqui no seu canal de televisão. O senhor cede o horário? Ah, sim, o senhor pode vir aí. Para você ver como a televisão naquele tempo era uma televisão bastante improvisada, sim, simples, fácil de você arrumar espaço, né? Era muito simples naquele tempo. Era a TV Paranaense, né, em Curitiba. Então a minha experiência era mais o contato com os veículos. E a minha formação mesmo, na linha como profissionalização, e a minha, digamos assim, como formação jornalística, eu fiz apenas depois que eu fiz em 72 o jornalismo na PUC, em Porto Alegre. Aí o senhor residia aqui em Pato Branco ainda? Ou como naquela é que o época, senhor fazia? sim. Era PUC do Rio Grande do Sul, né? Exatamente, na PUC do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Então eu residia aqui em Pato Branco e residia aqui, mas aí eu fui para o Rio Grande do Sul. Fui morar em Porto Alegre para fazer o jornalismo lá. E morava na comunidade dos franciscanos na Avenida Ipiranga. Tinha uma comunidade dos frades, eu morava ali. Então, e eu me lembro até que em 72, quando eu fiz o jornalismo ali, na PUC, né, nós tínhamos um curso muito bom, até foi muito elogiado o período que eu passei fazendo a faculdade, porque nós exigíamos dos professores mais do que eles estavam oferecendo. Então o professor dava um trabalhinho assim simples, nós procurávamos aperfeiçoar a ideia dele e exigir mais. Eu me lembro até que uma vez num trabalho sobre publicidade, né, que nós fizemos, o professor deu uma ideia de que cada um fizesse um trabalhozinho por escrito. Aí eu falei, nós poderíamos fazer diferente. Vamos fazer assim debates. Cada um elabora um debate e eu sei que o debate que eu assumi, veja bem o risco, a publicidade deve ser abolida. Entendeu? Então fizemos toda uma pesquisa mostrando, né, que a publicidade deve ser abolida, né? Então, e aquilo, evidentemente, criou o maior debate na faculdade, né? Porque todo mundo falou, mas como nós vamos, né, abolir a publicidade? Mas aí veio a resposta. A publicidade tem uma função social, que é a divulgação do produto, que é a divulgação do preço, que é facilitar ao cliente, né, ao consumidor, aproximar-se do produto e o produto dele. Então, foram assim, períodos muito bons, de tal forma que quando encerramos o nosso curso, a direção da faculdade veio nos agradecer, a nossa turma, porque nós tínhamos conseguido extrair do curso o máximo que o curso podia dar, né? Então, aí eu cheguei à conclusão que o que faz um curso bom numa faculdade não é só o professor, mas é o interesse dos alunos. Então, eu acho isso muito importante de ressaltar. Quando que o senhor sentiu que despertou esse interesse pelo jornalismo? O senhor já estava já estava dentro, no seu estudo em Petrópolis ou em Minas, lá, quando o senhor ainda pensava isso, o senhor já tinha essa vocação? Esse interesse despertou quando no Nelson? Você sabe que desde de pequeno, digamos assim, eu gostava de trabalho com o público, de me apresentar diante do público. Então, eu me lembro que uma das primeiras experiências que eu fiz, quando eu tinha facilidade de redação no primário. E naquela época, havia uma separação das salas dos meninos e havia salas das meninas. Então, para premiar os melhores alunos, as melhores redações, os meninos iam ler na sala das meninas. Então, eu sei que eu tinha uma redação muito boa e constantemente eu estava na sala das meninas lendo as minhas redações, então eu caprichava, né? Impostava a voz, fazia tudo bonitinho assim. Então aquilo, evidentemente, vai te estimulando, né, para a comunicação, etc. Então foi uma experiência muito boa. Outra experiência que eu fazia quando pequeno, eu me lembro que eu gostava de ir ao cinema. Sempre fui
aquele piá apaixonado por cinema, o matinê aos domingos à tarde, né? Tinha uma sessão chamada matinê, eu ia para o cinema. Mas o que eu fazia então? Eu ia varrer o cinema para ganhar o ingresso de graça. Então eu varria o cinema, lá, etc. Né? Lá em Cordislândia. Isto já em Aparecida. Já em Aparecida. Aparecida, em São Paulo. Então eu pegava e ia varrer o cinema. Daí uma das coisas que eu fazia era ir na caixa de lixo e recolher os restos da fita que tinha sido editada, porque normalmente a fita se estragava, né? Então as fitas eram picoteadas, né? E aquilo que restava eu levava para casa. Em casa eu fabricava diapositivos com as fitas, né, que sobravam. Então, era o mocinho em cima do cavalo, era a mocinha que estava ali, conforme o filme, né? Então eu colecionava aquilo ali, daí eu inventei uma máquina de projeção, que era uma caixa de sapato. Então esta caixa de sapato tinha os seguintes componentes. Primeiro, uma tarja de papelão onde eu colocava o diapositivo, ali, o slide. Então, você podia tirar, então, né, trocar os diapositivos. Trocar o slide. Que eu montava antes direitinho nessas tarjas. Daí tinha, portanto, o slide, né? Atrás do slide, eu punha uma lâmpada incandescente. E na frente do slide, uma lâmpada que eu colhia da rua, aquelas lâmpadas já queimadas, né? Da Eletropaulo, naquele tempo era Light, lâmpadas grandes, que eu limpava os elementos, enchia de água, e ela se tornava uma lente de aumento. Projeção. Então, aquilo eu projetava na parede e aparecia bonitinho lá, uma mocinha com um mocinho, etc. Né? Então, e estas apresentações eu fazia para os meus coleguinhas de rua, que iam lá em casa, e eu cobrava um tostão de cada um. Então, com aquele dinheiro que eu recolhia, eu ia criando o meu capital para comprar uma outra máquina já mais sofisticada, que eu tinha visto numa revista de gibi, que a gente sempre lia. Era para reinvestir, né? Então a gente tinha muito contato, né, com os meios de comunicação já naquele tempo, porque além disso, nós éramos leitor assíduo dos gibis. E aquela permuta de figurinhas, etc., de revista, tudo. Então o envolvimento da gente com os meios de comunicação já foi muito grande, né, desde pequeno. E sobretudo, no seminário mesmo, eu me envolvi muito, foi na parte teatral. Então nós apresentávamos muito teatro, né, no seminário, havia, portanto, possibilidade disso. E depois outra técnica que eu desenvolvi foi a técnica da oratória, como falar em público. Que é muito cobrado no seminário também, que é muito cobrado no seminário, então onde você tinha que ter aquela saber falar em público, que é toda uma técnica especial que exige, né, que é a oratória. Então a oratória tem leis, tem regras. Né? Todo discurso tem que ter o exórdio, que é a abertura, depois vem o corpo do discurso, depois vem o epílogo com o encerramento. Então você tinha que fazer todos aqueles treinos, e aquilo era excelente. Né? E o outro aspecto que eu desenvolvi na comunicação foi a música. Então eles incentivavam a criação, no seminário, de grupos de música. Então tinha o grupo italiano, tinha o grupo alemão, tinha o grupo que cantava, né, na nossa língua portuguesa, e tinha o grupo que cantava em inglês. Como eu gostava muito da língua inglesa, que eu estudei assim muito cedo já, então nós tínhamos um grupo. E daí eu me lembro que uma experiência interessante, né, num colégio sério, como era o seminário, de execução de peças bonitas, né, clássicas, etc. Aí nós criamos um grupo e no palco do seminário fizemos a primeira apresentação de um show de rock and roll. De rock? De rock and roll. E era o meu grupo, onde eu era o cantor, né, o crooner, por assim dizer. Né? Então nós fomos lá cantar rock, criamos o primeiro conjunto de rock. Foi uma experiência muito interessante, porque isso já foi em Agudos. Em Agudos. Então um palco muito bonito, né? Então nós tínhamos digamos assim, o nosso grupo, o nosso conjunto, que tinha o piano, tinha a bateria e os acompanhantes, né? Então nós nos dedicávamos muito a isso. Então a minha experiência com a comunicação foi muito ampla. O senhor lembra a música? Que músicas vocês tocaram, Frei, lá? Que rock foi? Olha, você se lembra do 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock rock?
Se lembra? Bill Haley e seus Comets. His Comets, né? His Comets. Então, nós tínhamos aquele conjunto todo e tocávamos muito também a experiência do negro espiritual. Né? Negro Spiritual. Essa música dos negros americanos, que tem uma raiz com a música negra brasileira. Né? Sobretudo depois da bossa nova, etc. Então, essas experiências musicais foram muito boas, né, para pesquisa, porque nós não tínhamos recurso digamos assim, da partitura. Então, meus colegas faziam o quê? Nós pegávamos uma fita, né, cada um ouvia aquela fita e cada um da fita aprendia a sua voz. Primeira, segunda, terceira e quarta voz. E a gente então executava aquilo, né, em apresentações que a gente fazia no seminário ou para o público até externo. 43 anos o senhor tem de Pato Branco, né? Saiu essa época para fazer o curso de jornalismo na PUC em Porto Alegre e esse período de 2 anos na Itália. Não é muito comum, a gente observa que frades, no caso o senhor franciscano, ficar um período como esse numa cidade. O senhor é um dos que está aqui um período muito grande e o Frei Policarpo. A que se deve, na sua opinião, todo esse período, porque convite para sair o senhor já teve, esses 43 anos praticamente em Pato Branco, nunca se radicou aqui, quer dizer, adotou Pato Branco como sua cidade natal? Bom, na prática mesmo da vida, vamos supor que a minha cidade onde eu moro é aqui, né? Agora, normalmente os frades, uma das características dos frades é o que a gente chama de itinerância. Exatamente. Quer dizer, o frade não permanece no mesmo lugar. Quem permanece no mesmo lugar, tem o chamado voto de estabilidade de local, são os beneditinos. Mas os frades são constantemente transferidos. Mas eu acredito que o caso meu e do Policarpo se deve à fundação, quer dizer, aos meios de comunicação. Porque dirigir uma rádio, dirigir uma televisão, exige um certo conhecimento. E tem toda a parte legal que você responde diante do governo, né? Então, eu acho que em função disto, é que nós acabamos ficando mais aqui e você pode notar que, geralmente, os que trabalham no rádio, aqui em Pato Branco, os freis, eles permaneceram mais tempo. No caso do mesmo falecido Frei Lindolfo, Frei Paulo Escátula, mesmo aqui no meu caso, né, que eu já estou há tantos anos, e o Frei Policarpo, então, desde 1956. Então, o frade, ele é transferido muitas vezes na vida. Mas se nós permanecemos aqui, é por causa da especialidade. Comunicação. A comunicação. É isso aí. Quer dizer, a comunicação com a religiosidade, né? Também, o que, no fundo, facilitou, porque quando você também... A minha experiência tem sido interessante, porque quando você permanece mais tempo num local, o vínculo seu com a comunidade é maior. Porque você conhece a história da cidade. Você já conhece as famílias. Como você, no meu caso, que eu já batizei, né, já casei, já batizei o filho. Então, a história, né, se repete assim, muito grave. Às vezes é interessante que para mim chega uma pessoa, né, e diz, olha, o senhor foi que me batizou e me casou. Agora o senhor vai batizar meu filho. Agora o senhor vai casar meu filho. A história já está ficando bem complicada, sabe? Então, quer dizer, é interessante como o envolvimento seu, é uma experiência interessante. Para mim tem sido. Com todo esse tempo, né, Frei? Dá para se considerar um cidadão patobranquense, bem dizer, nato. Aliás, quase, né? O senhor é cidadão honorário de Pato Branco. Também cidadão honorário, né? Iniciativa do Nelson Bertani. E, então eu recebi esse título e realmente estou muito contente de estar integrado, né, na cidade como cidadão, porque é uma cidade que recebeu tanta gente de fora, e nada melhor que você vir de fora e oficialmente ser considerado, né, um cidadão nosso. Isso é bom. Muito bem, esse é Frei Nelson Rabelo, nosso convidado especial do programa Itapuã em Debate desta noite. Claro que nós temos muito ainda que extrair desta grande personalidade, tanto dos meios da comunicação, da religiosidade, propriamente dito. Tenho certeza que você vai acompanhar e vai sair muito bem informado depois do programa Itapuã em Debate de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Frei Nelson Rabelo.